Olá pessoal, estamos de volta aqui para a nossa aula de conversação número 3. Eu sempre peço a vocês que façam a cópia antes de assistir à aula. E a aula está sendo transmitida no horário da sua turma, o horário normal de aula da sua turma ao longo da semana. Esses vídeos normalmente levam uns 30 minutos, entre as traduções e comentários. E depois a gente eu fico 30 minutos à disposição de quem tem alguma dúvida através do WhatsApp, do grupo da turma de vocês, para responder as perguntas relativas ao texto. Bom, esse terceiro título só um minutinho. What's your name? What's your name? Eu posso juntar esse S do what's com o your, e ao juntar o S com o som de I do Y, a gente acaba fazendo o som de Z. What's your? Se eu falasse pausado, what's your? Repare que quando eu falo pausado, o S fica com som de S. Mas quando eu faço a emenda falando S junto com o Y, fica com som de Z. What's your name? Nós não falamos de final de palavras em inglês. A gente mata o e o som da letra M, name, ok? A boca tem que ficar assim, ó, fechada. Name. What's your name? Your, não é your, é your. Tem que dobrar a língua para trás para fazer esse som do R. Your name. What's your name? Qual o seu nome, né? Essa é uma frase que praticamente todo mundo que já estuda um pouquinho de inglês já conhece. Então nós temos aqui dois personagens, o John e a Jessica. Reparem, ambos os personagens, o nome começa com a letra J. Eu acho que eu já tive a oportunidade até de comentar isso com vocês, mas se não tive ainda, vou repetir. O J no início de palavra tem som de DJ, então não é John, é John. E Jessica, ok? Não é Jéssica, é Jessica. Então, vou ler para vocês, como nós temos feito aí nessas últimas aulas. Depois eu volto e comento e traduzo cada uma das frases. Excuse me, what's your name? My name is Jessica. What's yours? John, you speak English? Very well. Thank you. Do you know what time it is? Sure, it's 5:10 p.m. What did you say? What did you say? I said it's 5:10 p.m. Thanks. You're welcome. Bom, retornando aí ao início, excuse me. Estão lembrados das nossas últimas lições? Eu falei que excuse me desculpe-me, mas é usado só para pedir licença. Por isso vocês encontram, às vezes, traduzido excuse me como com licença. Ou seja, o nosso desculpe-me é usado para pedir perdão e para pedir licença, e em inglês o desculpe-me deles, essa expressão é usada apenas para pedir licença. A expressão que se usa para pedir desculpa por coisas não graves é sorry. Então, o desculpe-me em inglês, né, quando você pede perdão por algo não grave, é apenas sorry. S-O-R-R-Y. Excuse me é para pedir licença, sorry é para pedir desculpas, né, por algo que você tenha feito que não seja nada muito grave. É curioso, assim, quem nunca teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos, talvez não saiba, mas quem já foi pode ter passado por essa experiência. Se você está dentro de um supermercado e alguém está parado na sua frente e não percebe a sua chegada, se você falar excuse me, que é pedindo licença, a pessoa fala sorry 1000 vezes. Você vira lá a esquina e a pessoa ainda está pedindo sorry, 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 que é pedindo desculpa, porque ela fez algo praticamente insignificante de que era de estar atrapalhando, de repente, involuntariamente a sua passagem. Agora, além do excuse me, né, que é para pedir licença, né, então a gente já sabe que tem o sorry, e tem outras maneiras de pedir desculpa por coisas mais graves. Eu não vou falar agora para não cheio de informações também para vocês nesse momento, ok? Excuse me, what's your name? Qual o seu nome, né?
My name is Jessica. Meu nome é Jessica. What's yours? Espera aí, qual o seu? Reparem que em cima, na frase anterior, está assim, what's your name? Qual o seu nome? Reparem que o seu ali está com apenas your. E aqui embaixo, what's yours? Qual é o seu? O seu aparece com S depois. O que é isso? Bom, lógico que isso envolve uma explicação gramatical um pouco mais longa, que nós vamos ter a oportunidade de ver nas nossas aulas de gramática. Eu quero só dizer para vocês o seguinte, o seu, sua, seus, suas, de começo ou meio de frase, é your. E o seu, sua, seus, suas, de final de frase, é yours. Outra explicação, o seu, sua, seus, suas, antes de substantivo, é your. E o seu, sua, seus, suas, depois de verbo, é yours. Outra explicação mais com nomes técnicos para isso. O seu, sua, seus, suas, que é adjetivo possessivo, ou seja, vem antes do substantivo, se chama adjetivo, é your sem S. E o adjetivo e o seu, sua, seus, suas, que vem após um verbo, é chamado de pronome possessivo e é feito com S, é yours, ok? Então, uma coisa, your é seu, suas, seus, suas, reparem, não tem S, mas pode ser plural, mas é no começo ou no meio de uma frase. E o yours com S também pode ser seu, pode ser sua, pode ser seus ou suas, só que ele vai no final da frase. Então, reparem que esse S aí não está fazendo plural. Esse S está apenas indicando que a palavra, naquele momento, ela está mudando de classe gramatical. Ela está deixando de ser um adjetivo possessivo para se tornar um pronome possessivo. Ao falar de adjetivo possessivo, eu posso estar falando assim, algo que a maioria das pessoas fala assim, eu nunca ouvi falar em adjetivo possessivo. Para mim só existe pronome possessivo. Quando você estiver estudando inglês e espanhol, você vai ter que saber a diferença entre adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Isso é gramatiquês, por isso eu prefiro explicar assim. No começo e no meio da frase, usa um, no final da frase, utiliza outro. Ok? Mais tarde, na nossa aula de gramática específica sobre os possessivos, eu vou explicar a diferença entre um adjetivo e um pronome. Basicamente, adjetivo vem antes de verbo, pronome vem antes de verbo, não. Adjetivo vem antes de substantivo e pronome vem após um verbo. E aí, nosso diálogo continua, né, depois que a pessoa pergunta, what's yours, com S, né? Qual o seu? E o John responde John, que é o nome dele. E aí a Jessica faz um comentário. You speak English very well. Olha só, você fala inglês muito bem. Reparem, you speak English. Já tivemos a oportunidade de comentar isso em lição anterior aí, né, a pronúncia do English. Né? E só uma observação, o muito bem, very well, se eu falasse pausado, very, reparem, não é very, é very well. Só que quando eu junto isso aí, eu mato esse Y e faço uma coisa só, very well, ok? E esse well não é well, fazendo som de U, fazendo bico para falar, é well. Né? Com a língua enrolando no L. Very well, ok? Agora, reparem que o John responde thank you, thank you. Olha, muita gente me pergunta, mas não é thank you, thank you, thank you. Olha só, pronúncia de TH tem várias pronúncias possíveis, depende inclusive da palavra e depende até de uma série de questões que envolve da região de onde a pessoa é, do formato da boca da pessoa, de vários fatores. O TH nesta palavra pode sair meio S, meio F, meio T. Depende da pessoa que esteja pronunciando. A minha pronúncia
é simplesmente encostando a língua na ponta do dente antes de falar o TH e puxando para fazer o som do T. E vira thank you, ok? Algumas pessoas ao fazer esse movimento, às vezes puxam a pronúncia mais para o S ou mais para o F. Mas se você pegar pessoas assim de fala mais culta, mais articulada, com a dicção melhor, você vai reparar que puxa mais para um T de língua presa. Thank you, ok? Thank you. E aí, ele agradece, né? Thank you é obrigado em inglês. Ou obrigada, depende se for uma mulher falando, as mulheres falam obrigada. Se for um homem, é obrigado. Então, em inglês, a mesma expressão serve para homens ou mulheres ao falar. As mulheres, ao traduzem como obrigada e os homens como obrigado. Isso é uma regra da nossa língua. Eu vejo, às vezes, as mulheres falando obrigado, às vezes os homens falando obrigada. Não é assim que se usa. Obrigadas são as mulheres que falam, obrigado são os homens que falam, ok? Então, do you know what time is? Olha só, what time it is. What time it is. Reparem, o que eu fiz aqui? Do you know indica que eu estou fazendo uma pergunta em inglês. Quando eu coloco do na frente, vocês receberam um vídeo com isso, né? A nossa primeira aula falando de como fazer perguntas em inglês. Quando eu coloco do na frente de um sujeito, indica que é uma pergunta no presente. Se eu falo do you know, o verbo to know é o verbo saber. Quando eu falo do you know, pode ser você sabe ou vocês sabem, ok? A princípio, o you pode servir para singular ou plural. Do you know, como ela está se dirigindo a uma pessoa, né? No caso aqui, o personagem é a Jessica que está falando com John. Ela está falando com uma pessoa só, então eu vou traduzir esse you como você. Do you know, você sabe. Reparem que aí já está uma pergunta. Não preciso nem ver ponto de interrogação no final para saber que isso aí já é uma pergunta. Do you know já significa que é uma pergunta. Você sabe. Agora essa pergunta é dividida em outro pedaço, que é mais uma pergunta. What time it is? Que hora é? What time it is? A maioria deve ter aprendido inglês que perguntar a hora é what time is it? Is it? Ok? O is antes do it. Aqui você está vendo que tem um it e o is vem depois. Está invertido em relação ao que você imagina. Bom, deixa eu explicar para vocês. A razão de nós colocarmos um auxiliar antes do sujeito no início da frase é para indicar que aquela frase inteira é uma pergunta e que aquela frase inteira está no presente. Ora, se eu tivesse fazendo uma pergunta que parasse no do you know, tudo bem. Só que ela foi adiante, ela juntou mais uma pergunta na mesma frase. Nesse momento que a gente junta outra pergunta na mesma frase, que é uma pergunta, a gente não faz inversão nenhuma de verbo, a gente bota na ordem que apareceria numa frase afirmativa. Numa frase afirmativa é it is, e não é is it, como é numa pergunta, quando se trata do chamado verbo to be, que vocês já viram na escola e que nós ainda veremos aqui no nosso curso muito em breve. Então, ao fazer essa pergunta, eu não preciso inverter ordem de verbo nenhum na segunda parte da pergunta. Por isso, em vez de is it, virou it is. Só que aqui tem uma coisa relativa à pronúncia. O it is, dá para juntar o T do it com o is e virar um som meio R, meio D, meio it is, it is. Areas. Então, olha só. Do you know what? Porque tem um T no what, não tem? Tem um T no time. Eu vou matar o T do what. Quando tem som repetido, a gente mata o primeiro som para poder emendar. Do you know what time it is? Do you know what time it is? Você falar, do you know what time is it? Ou it is? É meio chinês falando inglês, ok? Então, do you know what time it is? Você sabe que hora é.
A gente em português tem o hábito de perguntar, você sabe que horas são? Em inglês, eles têm o jeito deles falarem as coisas e no caso das horas, o verbo vai ficar no singular, ok? Do you know what time it is? E aí, o John responde, sure, sure, é certamente, é claro, né? Sure, né? A pronúncia sure. Repara que eu não falo e o S vira um meio som de CH, de X, né? E o U vira A. Então, sure, sure, ok? É como se fosse um claro, né? A pessoa fala claro, né? It's, agora pegou o it is e juntou o S, cortou o it e fez uma palavra só. It's 5:10 p.m. Vamos falar um pouquinho sobre horas. Muitas pessoas estudaram em inglês que para fazer hora precisava aprender assim. Quando é 5:10, a gente falava são 10 passado das 5. It's 10 past 5. Se fosse 5:15, a gente tinha que falar assim, um quarto passado das 5. It's a quarter past 5. Se fosse 1h30, 5:30, por exemplo, it's a half, meio, past 5. It's a half past 5. E se fosse 15 para as 5, por exemplo, it's a quarter to 5. Um quarto para as 5. Esse jeito de falar a hora, até no Brasil já teve. No tempo da vovó, falava a hora desse jeito. Hoje em dia, as pessoas simplificaram isso. Então esqueça esse jeito de perguntar a hora do tempo da vovó. Hoje em dia você tem que saber os números de 1 a 59 e botar assim. Fala o primeiro número equivalente à hora e o segundo número equivalente aos minutos. Então olha aqui, o número 5 em inglês é 5. O número 10 é 10, ok? Daqui a pouco eu falo até sobre a pronúncia do número 10. It's 5:10. 5:10. Nem fala 5 and 10, como a gente acharia que 5 e 10. Eles falam apenas o numeral da hora e o numeral do minuto e aí está resolvido, ok? Só que em inglês não tem esse negócio de falar assim, são 14 horas, são 18 horas, 21 horas, como o brasileiro tem o hábito de falar. Então, às vezes, eu falo assim, vamos jantar às 9. Todo mundo sabe que 9 é 9 da noite que se janta. E se eu chamar você para tomar café da manhã às 9, você também sabe que às 9 é da manhã. Agora, se eu falo assim, vamos nos encontrar às 9, você não sabe se é manhã ou se é à noite. Nessas hipóteses em que possa haver confusão por não usarem 13, 14, 15, 16 para falar de horas que são depois de meio-dia, a gente fala AM, que é AM, mas a pronúncia AM após a hora. Por exemplo, 9 da manhã viraria 9 AM. 9, porque não fala o E do número 9, N-I-N-E, 9, não fala o E. 9 AM, porque eu junto o N do 9 com A do AM. 9 AM. Para 9 da manhã. E se eu tivesse que falar de 9 da noite, se a pessoa pudesse ficar confusa, eu falaria 9 p.m., que é o caso aqui, usou p.m. 9 p.m. é o horário quando a gente fala que está à noite, né? Desculpe-me, ela fala 5:10, né? Eu estou na parte do John ainda, na fala dele. Então, reparem que a gente, ao falar horas hoje em dia, a coisa está bem simplificada. Fala o numeral da hora, fala o numeral do minuto, não bota nenhum E, não bota AND, nenhum. E se houver confusão, a gente coloca AM para a parte da manhã, PM para a parte da tarde. Meio-dia em inglês é noon. N-O-O-N. Então, se eu falar que eu vou te encontrar ao meio-dia, eu vou falar I will meet you at noon. Ao meio-dia
é at, A-T, noon, N-O-O-N. Alguém já ouviu falar no afternoon? Quando a pessoa fala boa tarde em inglês, after significa após. E noon significa meio-dia. A tarde em inglês é dizer depois do meio-dia, afternoon. Então, quando alguém deseja uma boa tarde em inglês, se você fosse traduzir ao pé da letra, seria te desejo um bom após a tarde. A good afternoon. Que a gente junta o dedo good com o som do A e fica good afternoon. Meio R a pronúncia é good afternoon, emendando o D com o A. Ok? Então, noon é meio-dia. E meia-noite? Meia-noite é midnight. M-I-D-N-I-G-H-T. Midnight. Mid, não fala mid, midnight. E o T quase morrendo lá no final, ok? Midnight. E aí, a Jessica faz uma pergunta, e repare que essa pergunta está no passado. Ela pergunta, what? O quê? What did you say? O que você disse? Como é que eu sei que é disse? Porque tem um did aí na frente do you. Se tem um did na frente do you, tem duas coisas que indicam esse did, que é uma pergunta e que a pergunta está no passado. Nessa hipótese de pergunta, lembre-se da lição de gramática que eu falei de verbos com vocês aí há poucos dias. A frase não muda, só muda o auxiliar. Então, se eu tivesse que perguntar o que você diz, ficaria do you say. O que você disse ficou, então, did you say. Se eu quisesse falar o que você dirá, will you say. E se eu quisesse falar o que você diria, would you say. Reparem, é esse auxiliar que veio antes do you, que poderia ser do, poderia ser does, poderia ser did, poderia ser will, poderia ser would, que muda o tempo do verbo. O verbo em todas as perguntas seria say, 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 say. Não havendo terminação indicativa de tempo no verbo, quando se trata de pergunta, essa indicação está sendo feita por esse verbo que vem antes do sujeito. Então, reparem, I said, what did you say? Eu juntei o som do did com you meio R, né? Did you say? What did you say? What? Não falei o som do T do what, porque depois vem um som de D no did. Se eu falasse what did, ia ficar what did, parecendo um japonês ou um chinês falando. Então eu vou matar o som do T. What did you say? What did you say? O que você disse? Ok? E aí, o John responde, I said. Repare, na pergunta, o que indica o tempo é o auxiliar. Na frase afirmativa, o verbo tem que ficar no passado. Não tem auxiliar no passado, então, quando se afirma, então a gente é obrigado a botar o verbo no passado. O verbo to say, que é o verbo dizer, quando está no passado é said. Quando está numa pergunta, ele é say, porque ele vem com did, ok? Aí, reparem que frase afirmativa segue uma lógica. Pergunta segue outra. Então, I said, eu disse, it's 5:10 p.m. Eu disse que são 5:10 p.m., passado do meio-dia, então a gente sabe que é 5:10 da tarde. E aí, a Jessica responde, thanks. Repare que o nosso thank you, que foi visto lá em cima, agora foi dito de uma maneira mais informal, thanks, ok? Não há diferença de tradução, é obrigado dito como alguém fala assim, obrigado igual o Fábio Júnior, sei lá, o Fábio Sênior, que já está tão velho que eu acho que já nem mais Júnior pode ser chamado. Então reparem, thanks. E aí o John responde, you're welcome. Ih, caramba. Bem, you, você ou vocês, esse apóstrofo RE é o are do verbo to be. You are significa você é ou você está, ou vocês são ou vocês estão, ok? A gente pode juntar esse are, a maioria já deve ter visto o verbo to be, ao juntar o you com are,
mata o A, bota um apóstrofo e emenda, faz uma palavra só. O grande problema é que as pessoas ficam com dificuldade de pronunciar esse UR contracto. Eu já ouvi gente falando Iori, Yuri, sei lá. Na verdade, olha só. Tape a letra E dessa palavra, né? Bote o dedo em cima da letra E. Olha o que sobrou aí. Your. A pronúncia do UR contracto é a mesma daquele your que a gente viu na frase What's your name? Não inventa, tá? A pronúncia é a mesma. Ah, mas não vai dar confusão? Não, porque pelo contexto não vai ser seus, suas. Your, você é welcome. Já ouviram falar na palavra welcome? O pessoal às vezes fala welcome, sei lá. Welcome, sem falar o E. E ao emendar your, porque eu mato o E do your, pego o R do your e junto com esse som de U do welcome. E vou fazer your welcome. Your welcome, se você traduzir ao pé da letra, você é bem-vindo. Só que não é usado para dizer você é bem-vindo em inglês. You're welcome é o de nada do inglês. Do inglês americano principalmente. Existem outras maneiras de agradecer a um obrigado, a retribuir um obrigado. Eu falo assim, obrigado. Você fala de nada, não é de quê, por nada, não foi nada. A gente pode responder de várias maneiras, ok? Em inglês, um dos mais comuns no inglês americano, quando alguém fala thank you, é falar you're welcome. Ok? You're welcome é a maneira de se dizer de nada em inglês. Outras eu falarei mais adiante. Por hoje, basta essa. Então, you're welcome, de nada. E quando eu quero falar bem-vindo, fale apenas welcome. Não fale you're welcome, ok? Fale apenas welcome quando você quiser dizer bem-vindo para alguém. E quando falar you're welcome, significa de nada. Outros de nada que nós veremos aí, I appreciate that, eu apreciei isso, not at all, not at all, not at all, depende do lugar, pronuncia emendando de maneira diferente, que é mais chique, mais britânico, enfim, nós veremos isso mais adiante, ok? Então, como sempre, né, vamos retornar lá ao início da nossa lição, e vou pedir que vocês repitam comigo, pausadamente, né, como nós temos feito em todas as aulas. Então, o título, What's your name? E aí, continuando, excuse me, what's your name? My name is Jessica. What's yours? John, you speak English very well. Thank you. Do you know what time it is? Sure. It's 5:10 p.m. What did you say? I said it's 5:10 p.m. Thanks. You're welcome. Ok? Então, pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Nós teremos a aula do dia da aula normal de vocês. Essa aula será transmitida para o grupo de WhatsApp da sua turma, que em inglês não é WhatsApp, se pronuncia WhatsApp. Ok? Eu estou falando da maneira como o brasileiro falaria, mas nas aulas de inglês, WhatsApp será transmitido no horário, logo no início do horário da aula de vocês, essa aula, e nos 30 minutos após essa aula, eu ficarei à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvidas relativas a essa matéria. Então, pessoal, até a próxima.